Amém. Vamos abrir nossa Bíblia no primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Hoje nós estamos na terceira mensagem sobre a vida de Elias. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Semana passada nós vimos Elias no Monte Carmelo. Hoje nós vamos ver Elias no Monte Horebe. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, vamos ler do 1 ao 21. Todos encontraram? Diz assim: Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem se amanhã, a estas horas, eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. Elias ficou com medo, levantou-se e, para salvar a vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu servo. Ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando um dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro, sentiu vontade de morrer e orou: Basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que um anjo tocou nele e lhe disse: Levante-se e coma. Elias olhou e viu perto da sua cabeça um pão assado sobre pedras em brasa e um jarro de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e lhe disse: Levante-se e coma, porque a viagem será longa. Então Elias se levantou, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu, e eles estão querendo tirar minha vida. Então foi-lhe dito: Saia daí e fique diante do Senhor no monte. Eis que o Senhor estava passando, e um grande e forte vento fendia os montes e quebrava as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio o som de um suave sussurro. Quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto com o manto e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que veio uma voz e lhe disse: O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu, e eles estão querendo tirar minha vida. Então o Senhor disse a Elias: Vá, volte ao seu caminho para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria, unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, e Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, como profeta em seu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú o matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Elias saiu dali e encontrou Eliseu, filho de Safate, que estava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª junta. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então Eliseu deixou os bois, correu atrás de Elias e disse: Deixa-me beijar o meu pai e minha mãe, e então eu o seguirei. Elias respondeu: Vai e volte, pois você já sabe o que fiz com você. Elias voltou para trás, pegou a junta de bois e os sacrificou, e com os equipamentos dos bois cozinhou a carne e a deu ao povo, e eles comeram. Então se levantou, seguiu Elias e o servia. Pai amado, obrigado, Deus, pela tua palavra. Te peço humildemente, ó Deus, que o Senhor fale conosco nessa noite, através desse teu servo. Que não seja eu, que não sejam os meus pensamentos, nem o meu intelecto, nem nada que eu tenha a oferecer à tua igreja, mas que seja o Senhor a falar, o Senhor a ensinar.
Te peço, ó Deus, que o Senhor faça um milagre, alimentando a tua igreja hoje, nessa noite, para a glória do teu nome. É que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar, querido. Que contraste, né? A história de Elias no Monte Carmelo comparada com a história de Elias no Monte Horebe. Nós vimos desde a primeira mensagem que Elias teve um período de treinamento e de conhecimento do Senhor. Quando ele foi, anunciou a seca, ele foi sob ordem do Senhor para a terra lá de Sarepta, de Sidom, ficou lá com a viúva. Então, nesse episódio, Deus estava treinando Elias para que ele pudesse conhecer a Deus. E nesse treinamento, Elias conheceu que o Senhor é o Senhor de toda a terra, que o Senhor é o Senhor da vida e da morte, que o Senhor é o Senhor da seca e da chuva. Então, Elias foi treinado ali nesse momento para que depois ele pudesse então ir e fazer a oposição ao culto a Baal que estava imperando em Israel por conta de Jezabel, a esposa de Acabe. E ele então vai ao Monte Carmelo, e nesse episódio do Monte Carmelo eu compartilhei com os irmãos que é um dos episódios que eu mais amo das Escrituras, que eu mais imagino na minha cabeça. Fica ali lado a lado com a abertura do Mar Vermelho. Deve ter sido algo magnífico, espetacular de ver Elias invocando o Senhor e o Senhor descendo com fogo e consumindo o altar, consumindo a oferta. Deve ter sido algo espetacular, e Elias foi o canal que Deus usou para fazer isso. Ele teve essa vitória estrondosa contra os profetas, ele passou a espada todos os profetas de Baal. Ele foi usado por Deus para destroçar o culto ao Baal, e depois disso, ele ainda foi usado por Deus para orar e trazer de volta a chuva à terra, que já havia 3 anos e meio que não chovia. Elias foi um instrumento poderoso nas mãos de Deus. Mas depois desse episódio, então, nós temos aqui uma demonstração do quanto Elias é realmente um homem semelhante a nós. O nome dessa série é Elias, um homem semelhante a nós. E aqui no relato do capítulo 19, nós vemos como ele realmente é um homem semelhante a nós. Por quê? Porque depois que essa notícia dessa grande vitória que acontece lá no Monte Carmelo chega aos ouvidos de Jezabel, Jezabel faz uma ameaça. Capítulo 19, verso 1. Acabe contou a Jezabel tudo que Elias havia feito e como havia matado todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem se amanhã a estas horas eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. E essa ameaça Elias levou a sério, porque se tinha uma coisa que Jezabel fazia, era matar profeta do Senhor. Nós vimos nos capítulos anteriores que ela se dedicava, se ela tinha algo para fazer durante o dia, era matar profeta do Senhor. Só que Elias, de uma maneira espantosa, ele se atemorizou com a ameaça de Jezabel. Não sei, as escrituras não dizem, mas nós podemos especular que Elias, depois daquela demonstração do Senhor, depois daquela demonstração do poder do Senhor, depois dele ter matado todos os profetas, talvez ele estivesse esperando que Jezabel se colocasse de joelhos e levantasse as mãos e dissesse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Elias devia estar com a expectativa que depois daquilo não haveria mais culto a Baal e que Jezabel ia se converter, que Acabe ia se converter. Ele falou: acabou, depois disso está tudo resolvido, não tem como. Mas não é isso que acontece. Eu estou só especulando, tá, gente? Mas Jezabel, pelo contrário, Jezabel, quando sabe o que aconteceu, diz: olha, que eles me matem se eu não matar você. E espantosamente, Elias se atemoriza. E verso 3 nos diz: Elias ficou com medo. E esse medo que Elias sentiu, fez com que, pela primeira vez, desde que ele apareceu,
Se você olhar lá desde o capítulo 17, você vai ver que essa é a primeira vez que Elias vai se deslocar de um lugar para o outro sem que Deus tenha mandado. Verso 3, Elias ficou com medo, levantou-se e para salvar a vida se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu servo. Ele mesmo, porém, foi para o deserto caminhando um dia inteiro. Por fim sentou-se debaixo de um zimbro, sentiu vontade de morrer e orou: basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que meus pais. Vejam, se você olhar aqui, faz um retrospecto, capítulo 17, vamos lá, 17, versos 2 e 3. Então a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: saia daqui, vá para o leste, esconda-se junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Avança aí para o verso 8 e 9. Então a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: levante-se e vá a Sarepta, que pertence a Sidom, e fique por lá. Ali ordenei a uma viúva que dê comida a você. Agora no 18, 1 e 2. Muito tempo depois, no terceiro ano da seca, a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: vá apresentar-se a Acabe, porque farei cair chuva sobre a terra. Então Elias foi se apresentar a Acabe. Então aqui no verso 19, no verso 3 do capítulo 19, por medo, Elias se move, ele sai do lugar que ele está, pela primeira vez, sem ter sido mandado por Deus, movido não mais pela palavra do Senhor, mas agora movido por medo. Ele se desloca por medo. Olhando para cá, nós tendemos a julgar Elias. Poxa, Elias tinha acabado de fazer tudo aquilo, como é que ele agora está com medo da mulher? Como é que ele está com medo da rainha? Só que quantas vezes nós fazemos a mesma coisa e tentamos dar o nosso jeito e não esperamos nenhum tipo de palavra do Senhor, nenhum tipo de mandamento. Quando a gente se vê diante de um problema, diante de uma dívida, diante de uma enfermidade, diante de uma decisão que precisamos tomar, nós também fazemos a mesma coisa e nos deslocamos sem ouvir a voz de Deus. Mas o fato é, Elias se desloca e foge sem que Deus tenha mandado. Mas o que Deus faz? Deus vem e vai também disciplinar. Ele vai orientar e vai, ainda de maneira didática, ele ainda vai lidar com essa atitude de Elias. Veja que a palavra que é dada aqui como mensageiro, né? Jezabel mandou um mensageiro a Elias, verso 2. Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer. Então, do mesmo jeito que Jezabel enviou um mensageiro a Elias, Deus também envia um mensageiro, porque a palavra que é traduzida como anjo é a mesma palavra para mensageiro. Então, Deus também manda um mensageiro para ele. Então, quando Elias deita debaixo do zimbro para dormir, depois de ter orado pedindo a sua morte, verso 5, e eis que um anjo tocou nele e lhe disse: levante-se e coma. Então Deus está dizendo: olha, não se preocupe com aquilo que Jezabel diz para você. Fique atento ao que eu estou dizendo a você. Ela tem mensageiros e eu também tenho, mas eu sou o seu Senhor. Você não deve temer Jezabel. Elias, ele se angustia de um jeito que ele pede a morte. Basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Ele pede para morrer. Ele entra numa tristeza tão profunda que alguns chegam a cogitar que seria uma depressão. Mas ele se angustia de tal forma que ele pede ao Senhor para morrer. Então ele novamente se desloca. Deus cuida dele, Deus o alimenta nesse período. Manda o seu mensageiro para cuidar dele e diz: levante-se e coma 2 vezes. E diz: olha, levante-se e coma, porque a viagem será longa. Mas ele não esperou Deus dizer para onde a viagem era.
que ele fez no verso 8? Então Elias se levantou, comeu e bebeu. E com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Mais uma vez, ele se desloca sem a ordem de Deus. Deus o alimenta, Deus envia mensageiros a ele, Deus diz, olha, não tema Jezabel, tema a mim, não tema os mensageiros de Jezabel, saiba que eu estou contigo, que os meus mensageiros também estão contigo, eu estou cuidando de você. Mas ele também se levanta e vai para mais longe, vai lá para o monte Horebe, para o monte de Deus. O monte Horebe é um outro nome para o monte Sinai. É o mesmo monte onde Moisés subiu para pegar as tábuas da lei. É o mesmo lugar onde Deus se mostrou para Moisés. Então, talvez Elias tenha ido para lá para encontrar o Senhor, para poder, sei lá, saber o que estava acontecendo. Por que ela não se converteu, Senhor? Por que ela quer me matar? E ele vai, então, para o monte do Senhor. Chegando lá, o que ele faz? Ele entra numa caverna e passa a noite lá. E aí, então, nós vemos pela primeira vez nessa passagem, nós vemos, então, nesse episódio, a primeira vez, Deus falando com Elias. Nos outros foi o mensageiro falando, né? Para ele levantar-se e comer. Mas agora Deus fala com Elias e faz uma pergunta. O que você está fazendo aqui, Elias? Tipo, eu mandei você vir para cá? Eu mandei você fazer alguma coisa? O que você está fazendo aqui? Por que você está nessa caverna? Por que você vai se esconder dentro da caverna? O que você está fazendo aqui? E Elias responde de maneira cheia de autopiedade, né? Verso 10. Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu. E eles estão querendo tirar minha vida. Vejam como o fato dele ter se deslocado por medo, o fato dele ter se afastado da palavra do Senhor e estar agindo agora por conta própria, porque é isso que ele está fazendo. Até esse momento, o que Elias está fazendo é lidar com os seus problemas por conta própria. Até aqui, ele estava agindo debaixo da palavra do Senhor. O Senhor mandava ele fazer, ele fazia. O Senhor mandava ele ir, ele ia. Mas quando ele se amedrontou, quando ele se aterrorizou diante das ameaças de Jezabel, ele passa a agir por conta própria. Ele não está mais agindo debaixo da palavra do Senhor. E aí, por conta disso, Deus pergunta, o que você está fazendo aqui? E aí ele demonstra o quanto ele está confuso sobre o que está acontecendo de fato, até mesmo sobre a sua identidade, porque ele se autoafirma num tom de queixa. Quando Deus pergunta, o que você está fazendo aqui? É como se ele dissesse, o senhor não está vendo? Eu estou lutando pelo Senhor, eu estou sendo fiel ao Senhor, mas na verdade eu estou sozinho, não tem ninguém comigo, e eu ainda estou correndo risco de vida por causa disso. É como se ele estivesse se voltando para Deus e fazendo uma queixa, uma murmuração. E ele diz para Deus, eu estou sozinho. É como se ele estivesse dizendo para Deus, até o Senhor me abandonou. Então, o coração de alguém que abandona o caminho de Deus, ele fica tão conturbado, tão confuso, que faz com que ele queira a morte, que faz com que ele não perceba o cuidado de Deus. Deus enviou anjos para alimentá-lo 2 vezes. E ele se volta para Deus e diz, olha, eu fiquei só. Não tem ninguém, ainda querem me tirar a vida. Então, diante dessa queixa, Deus vai falar com Elias. Você está se sentindo só? Então faz o seguinte, verso 11. Saia daí e fique diante do Senhor no monte. Eis que o Senhor estava passando e um grande e forte vento fendia os montes, quebrava as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio o som de um suave sussurro. Quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto
com um manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna. E eis que uma voz lhe disse, e repete a mesma pergunta: o que você está fazendo aqui, Elias? Vejam, Deus, quando fala para Elias sair, lembre-se que Elias está vindo de um evento totalmente espetacular. Elias está vindo de um evento onde Deus dá sinais com fogo de uma maneira miraculosa e espantosa. Mas agora, por causa das afirmações que Elias faz, Deus diz: olha, eu não vou agir sempre nos grandes eventos. Eu não vou agir sempre derramando fogo do céu. Eu não vou agir sempre com terremotos. Eu não vou agir sempre com grandes eventos. Eu também vou agir por meio de um suave sussurro. Elias entende que Deus não está falando no vento forte, Deus não está falando no terremoto, Deus não está falando no fogo. Deus está falando agora de uma maneira suave. O que Deus está demonstrando para Elias é que ele não deve esperar que Deus haja sempre daquela forma. E o fato de Deus estar agindo de maneiras menos espetaculares, o fato de Deus estar agindo de maneiras menos espantosas, não quer dizer que Deus não está agindo. Não quer dizer que Deus não está no controle. O que Deus está dizendo para Elias: olha, não tenha expectativa de que todas as vezes que você pedir para cair fogo do céu, vai cair fogo do céu. Não tenha expectativa de que todas as vezes que você quiser um evento extraordinário, esse evento extraordinário vai acontecer. Mas saiba que eu também ajo por meio de eventos ordinários. Eu ajo nas coisas do dia a dia, eu ajo nas decisões de pessoas no dia a dia. Não é necessário que eu jogue fogo do céu todas as vezes que eu quero agir. Eu posso e eu ajo por meio também de coisas ordinárias, por meio de coisas suaves. Então Deus dá esse ensinamento para Elias e repete a pergunta. Por que Deus repete a pergunta? Porque Ele quer saber se agora Elias vai ter uma resposta diferente. Ele traz um ensinamento para Elias. Olha, Elias, ele faz uma pergunta: Elias, o que você está fazendo aqui? Aí Elias, todo lamentoso, todo murmuroso: eu estou aqui porque eu cuido muito das suas coisas, eu sou zeloso das suas coisas, Israel abandonou, eu estou sozinho, não tem ninguém comigo, ainda querem me matar. Aí Deus traz um ensinamento para ele. Aí Deus fala assim: tá bom, Elias, e agora? O que você está fazendo aqui? E o que Elias demonstra na sua resposta? Que ele não aprendeu nada, porque ele dá exatamente a mesma resposta. Verso 14: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu, e eles estão querendo tirar minha vida. Elias demonstra que não entendeu, que não foi transformado por aquilo que Deus ensinou a ele. O seu coração está exatamente da mesma forma. O seu coração não mudou, ele continua tendo sua autopiedade, ele continua se enxergando desamparado, ele continua se enxergando só. E o que Deus faz? Não aprendeu? Vai sem aprender mesmo. E aí diz no verso 15: então o Senhor disse a Elias: volte ao seu caminho para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria, unja Jeú como filho de Ninsi, unja Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, e Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, como profeta em seu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú o matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. O que Deus está dizendo para Elias aqui? Olha, você não entendeu. Então vai fazer o seguinte: vai lá, pega esse Azael, que é o rei da Síria, e unge ele como rei, para ver como Deus tem autoridade sobre todas as nações. Não é somente o rei de Israel que é escolhido pelo Senhor.
Todos os reis da terra são escolhidos pelo Senhor. E ele manda Elias ir lá e ungir Azael. Ele manda ele ir lá ungir Jeú para ser rei de Israel. E manda colocar Eliseu no lugar dele. Por quê? Porque é por meio dessas pessoas. Deus está dizendo, eu não vou agir mais no extraordinário. Eu vou agir agora no ordinário. Eu vou usar a política, eu vou usar as guerras, eu vou usar as relações entre as nações para fazer o que eu quero. Então, Azael vai matar um monte de idólatra de Baal. Aqueles que escaparem de Azael, Jeú vai matar. Ele vai matar os outros adoradores de Baal. E se escaparem de Jeú, Eliseu, que vai ficar no seu lugar, vai matar. Então Deus está dizendo que ele não abandonou a sua missão de acabar com o culto a Baal. Ele não abandonou o seu trabalho de demonstrar que ele é o único Senhor. Mas ele não vai fazer isso de novo como aconteceu no Monte Carmelo. Ele vai fazer agora por meio das relações ordinárias. E vai usar Azael como rei da Síria para punir Israel, vai usar Jeú como rei de Israel para punir os idólatras e vai usar Eliseu para punir os que sobrarem. E ele ainda diz para Eliseu, você está sozinho? Nada, você não sabe de nada. Eu ainda reservei, conservei em Israel 7.000. Só porque você acha que é o único, só porque você acha que é a última Coca-Cola do deserto, só porque você acha que é o único que ainda me serve, é o único que ainda me... Tadinho, só eu, Senhor, que cuido do Senhor. Só eu que cultuo da maneira correta. Só eu que prego o verdadeiro evangelho. Não, tem 7.000 lá, que ainda são fiéis a mim. O que Deus está dizendo para Elias, olha, eu vou fazer mesmo sem você. Eu não preciso de você. Eu posso usar você? Posso. Mas também posso fazer sem você. E é isso que ele está dizendo para Elias, eu vou fazer sem você. Porque você não entendeu. Eu vou fazer sem você. E Elias demonstra que realmente não entendeu. Por quê? Qual foi a ordem de Deus? Vai ungir Azael, depois vai ungir Jeú e depois vai ungir Eliseu. E o que acontece no verso 19? Elias saiu dali e encontrou Eliseu, filho de Safate, que estava lavrando com 12 juntas de boi adiante dele. Ele estava com a 12ª junta, Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então Eliseu deixou os bois, correu atrás de Elias e disse, deixa-me beijar o meu pai e a minha mãe, então eu o seguirei. Elias respondeu, vai e volte, porque você já sabe o que eu fiz com você. Eliseu voltou para trás, pegou a junta de bois e os sacrificou. E com os equipamentos dos bois cozinhou a carne e a deu ao povo, e eles comeram. Então se levantou, seguiu Elias e o servia. Vejam, Elias não ungiu Azael. Elias não ungiu Jeú. Ele foi lá e ungiu só o cara que ia render ele. Eu vou render Azael nada, já que é Eliseu que vai ficar no meu lugar, eu vou direto nele. Ele foi lá e ungiu Eliseu. Quem teve que ungir Azael, na verdade, Azael nem foi ungido. Se você continuar depois a leitura do 2º livro dos Reis, Azael não foi ungido, embora tenha se tornado rei. E quem vai ungir Jeú é um dos discípulos de Eliseu. Então Elias, ele sai dali ansioso para poder passar logo a bola. Eu quero... quem vai me render é Eliseu? Então vamos furar essa fila aqui. Azael espera, Jeú espera, eu vou ungir Eliseu. Deixa que Eliseu resolve esse problema. Ele foi lá e ungiu Eliseu. O que Eliseu demonstra aqui, nessa passagem do verso 19 a 21, o que Eliseu demonstra aqui é que ele tem total comprometimento com o seu chamado. Porque ele estava trabalhando, ele era um agricultor, ele tinha gado e ele tinha terra, porque ele estava lavrando o chão com 12 juntas de boi. Os bois eram usados para puxar o arado, para trabalhar a terra. Ou seja, ele tinha propriedades, ele tinha gado, ele tinha uma vida, tinha uma família. E quando Elias o chama, ele só diz, olha,
vou ali dar um beijo no meu pai e da minha mãe. Pode? Pode, vai lá e volta. Ele não só se despede do seu pai e da sua mãe, como ele elimina todas as possibilidades dele voltar. Porque ele pega os bois, sacrifica os bois, pega os equipamentos, usa como lenha, cozinha a carne dos bois, distribui e sai atrás de Elias sem nada. Então Eliseu vai aqui, em contraste à reação de Elias, Eliseu vai demonstrar total fé, total confiança, e ele abandona o seu caminho, ele se despede do seu pai, da sua mãe, e deixa para trás as suas propriedades, deixa para trás os seus bens, e ele se desfaz de tudo, até para não cair em tentação de voltar. Deu errado, eu vou voltar aqui para a minha junta de boi, vou voltar para o meu lavrado aqui. Não, ele acaba com tudo e segue Elias, dando um exemplo de comprometimento com o seu ministério, com o seu chamado. Ele queimou todas as possibilidades de retorno à vida antiga. Quais as conclusões que a gente tira dessa passagem, onde Elias, infelizmente, por ser um homem como nós, fraqueja e não dá continuidade a tudo aquilo que Deus iria fazer? Primeira coisa, não são os sinais que nos sustentam, é o nosso relacionamento de fé. Se fosse por sinais, Elias nunca teria duvidado, Elias nunca teria se amedrontado, porque ele viu algo maravilhoso. Ele ressuscitou um morto, ele foi sustentado durante 3 anos numa casa onde só tinha um pouco de farinha, um pouco de azeite. Ele viu o fogo dos céus consumir o holocausto e tudo que estava ao redor. Não foi por falta de sinais. Então, meu irmão, minha irmã, não busque viver a sua vida com Deus por meio de experiências. Não busque viver a sua vida com Deus por meio de sinais. Não fique esperando que haja um arrepio, não fique esperando que haja lágrimas, não fique esperando que haja um grande tremor, que haja um grande mover. Porque Deus age também por meio do sussurro. Deus age também por meio do silêncio, por meio das coisas ordinárias. E o que sustenta a sua vida é o seu relacionamento diário com Ele, a sua fé na sua palavra. Eu já dei esse testemunho aos jovens, não sei se já compartilhei desse testemunho com os irmãos, mas eu tive momentos da minha vida, na minha caminhada com Deus, onde eu não sentia nada. E eu não sentia mesmo. E se você me perguntasse, Guilherme, Deus te ama? Eu diria, sim. Por que Ele te ama? Ele me ama porque a palavra de Deus diz que Ele me ama. Mas você sente o amor de Deus? Eu dizia, não. Guilherme, Deus está contigo? Tá. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que Ele estaria comigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas Guilherme, você sente que Deus está contigo? Não. E passei assim alguns anos, tá? E eu estava na igreja e falava para Jesus, falava para Deus, Deus, eu estou aqui. Não sei quanto tempo isso vai durar, não sei quanto tempo vai levar, mas eu estou aqui, porque eu não tenho para onde ir. Porque eu creio na palavra. Independente do que eu sinto, independente do que eu vejo, eu creio naquilo que Deus disse. Elias falhou quando parou de confiar na palavra do Senhor. Enquanto ele se moveu debaixo da palavra do Senhor, ele fez o que Deus queria. Quando ele se move fora da palavra do Senhor, ele se perde. Então confie na palavra, não confie no que você sente, não confie no que você vê, confie na palavra, porque a palavra do Senhor é fiel, e Ele sempre honra a sua palavra. É isso que sustenta a nossa vida, porque se você estiver guiado por sinais, se você estiver guiado por experiências, pode ser que um dia Deus faça com você como Ele fez comigo, e talvez você não tenha como resistir, porque você estava esperando sinais, você estava esperando experiências. Segundo, quando agimos por nossa própria conta,
a nossa visão fica confusa e nós não conseguimos perceber Deus agindo na nossa vida. E isso vai fazer com que a gente murmure. Se nós nos movermos fora da vontade de Deus, quando vem a adversidade, quando vem a dificuldade, quando vem as lutas, se nós, por medo, por insegurança, por falta de fé, porque o que é o medo? É falta de fé. Ele teve medo de Jezabel porque não confiou que o Senhor iria protegê-lo, que o Senhor iria guardá-lo, e mais, não confiou que se ele morresse, ainda assim estaria seguro. Porque nós falamos sobre isso quando dos profetas que foram mortos por Jezabel. Eles continuaram fiéis, mesmo sendo mortos. Então Deus continua sendo fiel até mesmo quando nós somos mortos. E nós precisamos continuar confiando em Deus, mesmo quando somos mortos. Quando o inimigo prevalece sobre nós. Porque aquilo que Deus tem para nós está para além dessa vida. Então nós precisamos ser fiéis a Deus na vida ou na morte. Elias, ele fraquejou porque teve medo. Nós, quando fraquejamos por medo, quando somos guiados pela falta de fé, quando duvidamos que Deus vai cuidar de nós, nós ficamos completamente confusos, como ele ficou. E ele murmurou, ele achava que era o único, ele achava que só ele estava fazendo o que era certo, ele achava que só ele estava cuidando das coisas do Senhor. E Deus disse, negativo, tem 7.000 lá ainda. E eu vou continuar agindo, mesmo sem você. Então nós precisamos confiar em Deus, não agir por nossa própria conta, não agir por medo, não agir motivados por achar que Deus não vai cuidar da situação. Terceira coisa, não existem grandes homens de Deus. Nós somos muito levados a isso, né? Olha, que grande homem de Deus, olha que grande referência, olha como aquele homem prega, olha como aquele homem ora, olha como é o ministério daquele homem, olha como ele faz. Não existem grandes homens de Deus. O que existe é um Deus maravilhosamente grande. O que existe é um Deus totalmente poderoso. O que existe é um Deus que é Senhor e Rei sobre todas as coisas. É isso que existe. O que aconteceu lá no Monte Carmelo não foi Elias. O que aconteceu no Monte Carmelo foi Deus. E tudo que nós vemos acontecendo nas Escrituras, tudo que nós vemos acontecendo na história, quem faz é Deus. Ele é grande. Não existem grandes homens de Deus. Elias estava num capítulo no Monte Carmelo, sendo instrumento de Deus para fazer algo extraordinário. E logo depois estava no Monte Horebe, murmurando, lamentando, pedindo a morte, porque achava que Deus não estava com ele. Não existem grandes homens de Deus. Existe um grande Deus que usa homens e mulheres falhos, fracos, pecadores, semelhantes a nós, para fazer coisas grandes. É isso que existe. Quarta coisa, Deus tem várias maneiras de agir. Deus pode agir de maneiras extraordinárias. Pode. Ele pode fazer como fez no Monte Carmelo. Pode. Mas ele também pode agir de maneiras ordinárias. Então não duvide que Deus está agindo quando determinado político é eleito ou não eleito. Quando determinada pessoa é presa ou não presa. Quando determinada pessoa chega ao poder de forma lícita ou ilícita. Saiba que Deus está no controle. Se você for ler mais à frente, lá no segundo livro dos Reis, como Azael se torna rei, quem foi que disse que Azael ia ser rei? Não foi Deus? Sabe como Azael se torna rei? Ele vai lá sorrateiramente no rei da Síria, que estava doente, pega uma toalha e sufoca ele e mata. É assim que ele se torna rei. Deus usou Azael, independente de Azael ter sido rei de maneira justa. Não importa. Deus age em qualquer situação. Ele está no controle de
toda e qualquer situação. Quando você olhar ao seu redor e ver a injustiça imperando, e ver a corrupção imperando, e ver as coisas acontecendo, não pense que Deus não está no controle. Ele está no controle, e não importa como alguém chegou ao poder. Quem colocou esse alguém lá foi Deus. E Ele está no controle de tudo. E sabe o que essa pessoa vai fazer no poder? A vontade de Deus. Porque Azael não é crente. Azael não é servo do Senhor, mas ele vai fazer exatamente a vontade do Senhor. Deus colocou Azael para ser rei da Síria, para fazer a sua vontade. E é isso que Azael vai fazer, a vontade de Deus. Então Deus pode agir de maneira espetacular, mas Ele pode agir por todos os meandros que nós vemos no nosso dia a dia. Porque é Ele que está controlando todas as coisas. E por fim, quinta coisa. Deus não depende de nós para levar os seus propósitos adiante. Não depende. Não devemos nos achar importantes. Não devemos nos achar insubstituíveis. Não devemos achar que só nós é que fazemos bem feito. Não devemos achar que só nós que conseguimos fazer do jeito certo. Não. Deus não precisa de nós para nada. Se Deus quiser amanhã um outro pastor ajudando o pastor Gilson, vai ter. E vai ser melhor do que eu. Porque é Deus que faz. Deus não precisa de mim. Eu não sou insubstituível. Ninguém é. Elias acabou de receber a notícia de que seria substituído, porque não aprendeu, não entendeu o que Deus estava dizendo para ele. Então o que Deus diz? Já que você não entendeu o que eu falei, sai daqui, vai ungir Azael, vai ungir Jeú e vai ungir o teu substituto. E Elias dá a prova de que precisava ser substituído, porque ele não obedece a Deus. E unge só o seu substituto. E quer passar logo a bola. Ele não vai passar logo a bola, tá? Nós vamos ver que Elias continua agindo. Nós temos ainda mensagens ainda sobre a vida de Elias, mas nós precisamos entender que Deus age como Ele quer, por meio de quem Ele quer. Não existe ninguém que seja insubstituível. Deus sempre vai cumprir os seus propósitos, não importa se eu vou levar adiante ou não. Se eu não for, Ele vai levantar outro para ir. A pergunta que nós temos que fazer é: nós queremos fazer a vontade do Senhor? Nós queremos ser instrumentos nas mãos do Senhor? Porque, como eu disse, Ele vai fazer. O que nós temos que ter no nosso coração, o desejo do nosso coração deve ser: eu quero estar lá. Eu quero contribuir, eu quero ser útil, eu quero ser instrumento nas mãos de Deus. Eu quero que Ele me use na minha rua, eu quero que Ele me use no meu trabalho, eu quero que Ele me use na minha família, eu quero que Ele me use. Eu sei que Deus não precisa de mim, mas eu quero fazer a vontade de Deus. Eu quero estar dentro dos propósitos de Deus. Mas nunca pense que Ele precisa de você, porque Ele não precisa. Elias é um personagem que é muito citado nas Escrituras. Elias é um personagem que apareceu lá no Monte da Transfiguração. Quando os discípulos, Pedro, João, e eu não me lembro qual era o outro, subiram lá no Monte da Transfiguração, e Jesus se transfigura, aparece quem? Moisés, Elias, mas quem? E Jesus. Estão os três lá. Moisés representando a lei. Quem está representando os profetas? Elias. Mas Elias foi um homem que fraquejou na sua fé. Então saiba que para você ser um instrumento nas mãos de Deus, basta fazer a vontade de Deus. Porque a Bíblia nunca esconde os defeitos dos servos de Deus. O que isso quer nos dizer é: o personagem principal da história é Deus. Ele é o protagonista. Elias não é protagonista. Moisés não é protagonista. Davi não é protagonista. O protagonista é Deus.
É Ele que está agindo por meio desses homens. É Ele que está levando à frente os seus propósitos. É Ele que está executando os seus planos. Cabe a nós querer, desejar, no nosso coração, estar no centro da vontade de Deus, ser útil para Deus, para que Ele possa realizar os seus propósitos através de nós. Amém? Vamos ficar de pé. Oh, Senhor, somos como Elias. A palavra diz que um homem semelhante a nós, ele orou e ficou sem chover durante 3 anos. Ele orou e a chuva voltou a cair. Mas ele é só um instrumento nas tuas mãos, Senhor. Que ele possa que esse exemplo possa nos mostrar que nós, mesmo com os nossos defeitos, mesmo com a nossa pequenez, mesmo com as nossas falhas, com as nossas inconstâncias, com os nossos altos e baixos, se nós nos movermos de acordo com a Tua palavra, nós podemos ser instrumentos de fato nas Tuas mãos. Enquanto Elias andou e se moveu de acordo com os Teus comandos, ele foi útil, ele fez a Tua vontade. No momento que ele se moveu por medo e por falta de fé, ele se confundiu. Então, Senhor, aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa fé, Senhor. Que nós possamos agir com fé diante das lutas que se apresentam. E quando alguma Jezabel se levantar dizendo que vai nos matar, que nós não tenhamos medo. Ou que nós não sejamos dominados pelo medo. Que apesar do medo, nós possamos ter fé e ficarmos firmes. Porque não existe Jezabel e não existe ninguém nesse mundo que possa desafiar o Senhor. E nós somos teus filhos. Nós pertencemos a ti. E nós sabemos que ninguém pode nos tocar, se o Senhor assim não permitir. A nossa vida está nas tuas mãos, Senhor. E nós precisamos viver com essa certeza, sabendo que não importa a luta, não importa a dificuldade, porque nem mesmo a morte pode nos vencer. E se passarmos pela morte, nós não ficaremos nela. Então, mesmo que eu morra hoje, Senhor, eu não fui derrotado, porque nem a morte pode me derrotar, porque o Senhor venceu a morte. Aleluias. O Senhor venceu o pecado. O Senhor é o vitorioso e o Senhor nos deu essa vitória. Obrigado por isso, Senhor. Que nós possamos sair daqui nessa noite sabendo que a nossa vida está nas tuas mãos e que nós jamais seremos derrotados, porque o Senhor não pode ser derrotado. E não há nada que possam fazer contra nós que nos faça ficar longe de ti, porque nós pertencemos a ti. Obrigado, Deus. Obrigado. Que possamos ter uma fé que nos sustente e nos guie para a glória do teu nome. Agora leva-nos em paz para os nossos lares. Guarda-nos, Senhor, de todo mal, eu te peço. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, meus irmãos. Deus abençoe.